Olá você, torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. Mais uma semana começando, é um pouco morna, né, porque o Santos só volta a jogar na próxima semana, mas de certa forma o final de semana do Santos no geral ele foi um pouco movimentado, né? Voltou, né, a volta do assunto da SAF, né, que eu acho que pela primeira vez durante um bom tempo, esse assunto ele retorna aos noticiários, né, ao pessoal que cobre o Santos, né, de um momento em que o Santos está um pouquinho positivo ali, né, após uma vitória no campeonato. Normalmente essa notícia de SAF, de estádio, esse tipo de coisa, ele aparece depois de uma derrota do Santos, né? O pessoal acha, em geral, aí, como se fosse uma cortina de fumaça, né? Para desviar o foco do momento do clube, né? E teve essa questão da base aí do filho do Robinho, né? Não querendo jogar, ou foi orientado a não jogar no sub-20, né? Eu vou tratar desses dois temas no vídeo, tá? Começando, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo, tá certo? E é isso aí, vamos lá. Bom, primeiro começar pelo assunto que veio primeiro, da SAF, né? De vez em quando aí, né, primeiro veio o grupo tal do São Domingos, aí teve um grupo lá estrangeiro, de uma empresa de 6 meses lá de existência, né, que a diretoria postou uma nota lá falando que é uma empresa transparente, é isso, é aquilo, aquela coisa toda, né? Bom, primeiro que assim, né, 6 meses de existência, não dá para você apostar todas as fichas que é uma empresa, digamos assim, limpa, né? Pode até ser, né? Eu até creio que seja, né? Só que se eu fosse o presidente, né, ou algo do tipo ali, e pudesse decidir, né, com qual empresa que eu me tornaria de repente parceiro, né, ou vender uma parte ali dos meus ativos, digamos assim, eu optaria por uma empresa mais consolidada no mercado, né? Sinceramente, esse grupo, por exemplo, o Grupo São Domingos, né, eu nunca tinha ouvido falar, parece que é da Colômbia, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse grupo, acho que talvez você também não tenha ouvido, né? E apareceu aí, né? Agora esse grupo acho que é alemão, 6 meses de existência a empresa, o grupo lá, já, né, possivelmente interessados, né, em comprar o Santos e tal. Cara, assim, primeiro de tudo, tem essa questão da confiabilidade, da confiança, né? Eu optaria 1000 vezes por colocar o Santos, caso seja verdade isso, numa empresa mais confiável, mais consolidada no mercado, porque, sinceramente, cara, é uma roleta russa, 6 meses de existência. O que esse grupo tem, o que faz, é baseado em quê, quais são os projetos, né? Você não tem... Eu acredito, cara, que esse tempo você não tem uma base para tirar uma conclusão e falar, não, isso aqui é uma decisão que vale a pena ou não vale. Você não tem. Baseado em que você tem? Você não tem. É simplesmente uma aposta, né? Caso seja com esse grupo, né? O grupo São Domingos é a mesma coisa, né?
Diz até que tem aí eles têm ou são donos de uma empresa de um time de hóquei, parece, dos Estados Unidos, uma coisa assim. Mas, cara, eu não sei, tipo, porra, os Estados Unidos, né? A gente sabe que o forte deles não é futebol, né? Enfim, ou de beisebol, não lembro. E assim, gente, eu acho que essa questão da SAF, cara, no geral, é uma decisão que tem que ser tomada com muita cautela, assim, muita cautela. No início, eu era contra essa coisa de SAF, só que o tempo foi passando e eu fui mudando a minha visão da coisa. Tipo, ó, você vê aí, tudo bem, acho que o Flamengo deve ser o único time do Brasil que está despontando aí e não é SAF. Eles conseguiram organizar o clube de uma tal forma que eles são, assim, eles têm um dinheiro sobrando hoje em dia sem SAF, né? Tem o caso do Palmeiras, mas o Palmeiras, para mim, tá, é uma SAF não declarada, né? Que a Leila era a patrocinadora e que injetava dinheiro no clube. Hoje parece que o Palmeiras é independente, não depende tanto da Leila. Parece que o investimento que a Leila tem é tipo 10% do que o Palmeiras é hoje e tal. Sim, tudo bem, hoje é até possível de dizer isso, porque lá atrás ela injetou grana. Na real é essa. Tipo assim, então foi meio que uma SAF não declarada ali do Palmeiras, né? O Atlético Mineiro é SAF. O Vasco era SAF, agora voltou, não é mais SAF. O Botafogo é SAF, mas se arrependeram. E assim, estão onde estão aí. Você vê só o Palmeiras aí tal, que caminhou e está lá despontando até hoje, né? Só que assim, a situação do Santos, né, na minha visão, hoje requer uma SAF. Não tem para onde correr. Infelizmente, para quem é mais saudosista, eu não sou saudosista, tá? Para mim, assim, eu quero sempre o melhor do time, das coisas, né? Desde que seja benéfico, tomar decisões de forma benéfica para a pessoa ali, para uma instituição e tal. Só que assim, eu fui contra durante um bom tempo, porque essa questão para mim de tipo, você entregar um clube, uma instituição ali, de milhões de torcedores, como é o caso do Santos, para um grupo, para uma pessoa ali, que aquela pessoa que vai definir os rumos da sua paixão ali. Você é apaixonado pelo Santos. E aí, assim, vai ficar a cargo de uma pessoa simplesmente que é um investidor e tal, e o cara quer retorno, é frio. Ele investe dinheiro para voltar dinheiro. É isso. Tudo bem, a gente sabe que investidor, no geral, ele não pode mexer no escudo, nas cores do time e tal, aquela coisa toda. Não pode mexer no que já existe ali, né? Que é digamos, o fundamento ali do clube, né? As cores, tal, as tradições, beleza. Só que, é um cara que não é torcedor igual a gente, né? Por isso que eu fui contra durante muitos anos. Tipo assim, o cara que vai decidir, tipo, a torcida vai chegar lá na arquibancada, vai começar a reclamar, a conta está atrasada, por exemplo. Vamos imaginar essa situação. Paga a conta. O cara vai chegar, tipo assim, meio que o cara vai meio que cagar para a torcida, né? Normalmente os caras fazem isso, né? Tipo, eles não estão nem aí porque eles são os donos dali para frente. Então o cara vai olhar, tá atrasado essa conta aqui, daqui a X tempo eu pago. E deixa de lado e segue a vida, entendeu? É tipo isso. Você vê o caso do John Textor aí, né, da SAF do Botafogo.
O cara, tipo assim, ele tava simplesmente botando jogadores no Botafogo para fazer ponte pro time dele lá na Europa. Era basicamente isso. Tipo assim, aí muita gente lá já se arrependeu de ter passado para ele, enfim, a questão da SAF, etc., por conta disso. Tipo assim, aí já fez um monte de besteira lá, tal, tu vê. Hoje o Botafogo chegou, despontou, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Hoje já, assim, parece que tá voltando à normalidade, né? Posso estar enganado, mas para mim parece que voltou à normalidade. Você vê que já o Botafogo já não é mais aquele time que, pô, vai brigar para ser campeão de novo. Pode ser que nessa temporada mude a coisa? Pode. Mas até o momento aqui, comecinho de março, não é nada. Voltou ao normal, né? E no caso do Santos, cara, eu acho que não vai ser diferente. A torcida, assim, reclama no caso com o Marcelo Teixeira, por causa do transfer ban, reclamou na arquibancada, o Marcelo Teixeira foi lá e pagou, resolveu. Só que o que acontece? O Marcelo Teixeira é presidente, ele não é o dono do clube. Então, assim, até para ele ficar bem na fita, digamos assim, ele tem que pagar o negócio, né? Que para mim cheira como uma jogada de política, né? O ano de eleição, tal, aquela coisa toda, né? E aí você vai recorrer para quem? Caso o Santos tenha o dono, para o dono? Tá, mas o dono vai cagar para isso. Pode cagar para isso ou não? Porque ele está pensando em dinheiro, largando. Tipo, ele pode pegar, fazer igual o João Textor fez e revender para um time que ele tem na Europa, por exemplo. E aí? Vamos fazer protesto no CT, na vila e tal. Cara, dane-se. Eu sou o dono, eu que mando. Logo, assim, quando tiver melhorzinho, eu vou lá e boto uns caras lá para vocês ficarem felizes, tá? Enquanto isso, eu vou ficar aqui pagando os tributos e tal, aquela coisa toda, né? É isso, cara. Essa é a questão. Essa é a questão que pode deixar muito torcedor, e eu também, de certa forma, com o pé atrás em relação a isso. Porque os caras, tipo, não estão nem aí, cara. O negócio é deles e, tipo, acabou. Eu não sei se foi o Newcastle que virou uma SAF e o dono lá meio que andou pro time. A torcida ficou lá fazendo protesto lá e, tipo, até hoje nada. Por quê? Porque não tem o que fazer, entendeu? A não ser que não sei se isso dá certo, se funciona, se é assim, se de repente pode voltar a comprar de novo do cara, o cara vender novamente parte dele, tá? Enfim, né? Eu sei que o Vasco lá teve essa questão da SAF aí, parece que tiveram que entrar até na justiça para retomar de novo a parte do Vasco e tal, né? Porque eu não sei qual é o modelo de SAF do Vasco no momento, né? Mas assim, vocês estão entendendo a situação onde eu quero chegar? Tipo assim, cara, você vai dar a chave para um cara e o cara ali para frente é o cara que vai tomar as rédeas da coisa. Tipo, não vai ter para onde correr, sabe? Ele pode simplesmente chegar e falar, agora já que o clube é meu, agora sim, eu vou fazer do meu jeito e tal. E tipo assim, gente, vocês aí me desculpem, entendeu? Eu não vou satisfazer, não tô aqui para satisfazer a torcida, tô aqui para satisfazer a não ser, claro, né? Isso eu tô falando um caso extremo aí, né? Tipo, o cara tipo, realmente não esteja nem aí para o resto, né? Claro que pode aparecer um investidor que olhe e fale, não, pô, mas essa galera aqui, né? O amor dos caras, a paixão dos caras é o time. Eu não vou fazer isso, né? Mas assim, é um risco que pode acontecer. Pode aparecer um cara desse naipe, tipo, entendeu? Essa é a preocupação minha, assim, no geral. É isso.
Só que, por outro lado, é um beco sem saída, porque, tem essa preocupação, só que assim, não entrega para ninguém. Continua sendo gestão presidencial e pá, clube associativo, não sei o quê, só que fica nessa. Anos e anos de erros e erros e erros, está nesse buraco danado que o Santos está hoje. E qual é a perspectiva? Brigar para não cair na Série A de novo, mais um ano? É isso, né? Então, assim, é uma situação muito, assim, delicada, né? Isso tem que ser pensado. Não adianta a diretoria ficar mandando notinha, porque, cara, toque de caixa, porque, cara, na boa, isso se qualquer erro que o Santos tomar em relação a SAF, esse tipo de coisa, cara, pode decretar, assim, eu não quero ser pessimista aqui, mas pode decretar o fim do clube, cara. Literalmente, porque é o que eu acabei de contar para vocês. E aí, depois? Qual é a intenção dessa galera que está aí querendo, digamos, comprar o Santos? Esse grupo? Grupo São Domingos, esse grupo inglês aí, alemão, sei lá o quê? Qual é a intenção da galera? É investir? E outra, talvez... Caso tenha a questão de SAF mesmo, realmente, eu não acredito que seja de uma hora para outra, tá? Vai comprar, no dia seguinte vai virar o Real Madrid da vida para disputar a Champions League, sabe, Manchester City. Isso não vai acontecer, né? Enfim, então é uma situação que é delicada, cara. Segundo ponto, rapidão aqui, falar... que eu tenho que sair, questão do Robinho. Parece que o Robinho não jogou a partida sub-20 contra o Cruzeiro, porque segundo fontes que eu ouvi no canal do Alex Frutuoso, né, o pai dele, o Robinho, pai, né, infelizmente está preso, né, meio que ditou as regras ali para ele não jogar o sub-20. Cara, assim, eu vou ser bem franco para vocês, minha visão, tá, da coisa. Eu acho que o Robinho tá muito cru ainda. É um cara que tem o Robinho é um filho, tá? O Robinho é um cara que tá muito cru ainda, né? É um cara que tem potencial, a gente vê isso. Os toques de bola dele são diferentes. É um cara que tem muito talento, só que assim, é um cara que precisa de rodagem. Ele tem 17 anos, acho que vai fazer 18. Então, assim, é um cara que, até onde eu sei, pulou etapas. Ele começou tarde no futebol. Ele não começou no 15, 14, 15, 16, sabe? Foi pro 18, sei lá, 21. Acho que nem tem 21 mais, né? E galgou pro profissional. Não, é um cara que começou já tarde jogando bola. E aí, assim, muito o motivo dele jogar hoje é por conta desse apelo emocional que a torcida tem com o Robinho pai, né? Que para muitos, inclusive para mim, talvez o maior ídolo que eu vi jogar. Para mim eu considero como ídolo, o cara que tirou o Santos da fila, o Santos renasceu depois dele, enfim, né? E aí, cara, eu acho que podem queimar etapas, né? Eu entendo que hoje o time do Santos é escasso de jogadores talentosos, né? Só que tem que ter muita calma, né? Eu acho que de repente ele não jogar o sub-20 é tipo assim, ó, daqui para frente só, sabe, quer galgar um patamar de estrela, pode soar isso. Eu não acredito, tá? Eu não acredito. De repente eles estão fazendo isso com boas intenções, tipo, putz, sabe, eu acho que nesse momento, será que de repente voltar para o sub-20, né, eles enxergam que não é bom, porque agora, como já está no profissional, é melhor continuar no profissional já para ir pegando cancha, né? Eu não sei, minha visão, tá? Eu jogaria numa boa, até porque com o técnico que o Santos tem, o Vojvoda, você está vendo que ele não está, ele assim, não é muito fã do Robinho, né? A verdade é essa, né?
Você vê que já no último jogo ele não foi relacionado, né? Quando estava no banco entrava faltando 5 minutos, 10 minutos, né? Então assim, você vê que o Vojvoda ele tem certas restrições em relação a ele, né? E aí uma maneira dele pelo menos treinar um pouco, né, pegar mais bagagem, é jogar no sub-20, cara. Agora, qual é a intenção no caso dele não jogar no sub-20? É a questão de que tipo, ele já está no profissional e agora o bom para ele é o profissional? Ou é de repente essa questão de estrela, já subiu a cabeça, etc, né? A informação que eu fiquei sabendo de acordo com o canal do Alex Frutuoso é que assim, ele que não quis, ele quis ditar as diretrizes, digamos assim, o caminho que o filho tem que seguir. Ele está preso. E aí, tipo assim, ele está mandando aqui fora, sabe? Tipo, o filho do Robinho já nasceu rico praticamente, né? Diferente do pai. Pai, né? Até onde eu sei, assim, era uma condição humilde e tal, né? Para não falar outra coisa, né? É uma condição mais humilde e tal, tipo assim, ele penou para conseguir os negócios, né? Teve que ralar ali. O filho dele já nasceu uma condição extremamente boa, privilegiada, né? Eu acho isso aí, de certa forma, assim, perigoso, porque pode soar como estrelismo. E aí, o que vai acontecer daqui para frente? Ele vai ser relacionado para os jogos? Vai jogar? Eu acho que ele está um pouco cru ainda. Por ele ser um cara talentoso, mas ele está cru, né? Enfim. Vamos ver o que pode acontecer, né? Na minha visão, ele tinha que entrar aos poucos. Já que quer jogar no profissional, tinha que entrar aos poucos. Só que aí tem que ter um técnico capaz de botar ele para jogar também, né, Vojvoda? Porque o que adianta? O cara fica lá, vai pro profissional, tal, aquela coisa toda. A gente sabe que muito disso aí também é apelativo pelo nome dele. Porque se fosse um outro nome, fosse José, o nome dele, fosse Renato, fosse André, Carlos, seria visto como um jogador comum. A real é essa. Só que muito do apelo que ele tem é pelo nome do pai, né? Muita gente, assim como eu, quando enxerga ele, enxerga o pai. É igualzinho. Em estilo de jogo, toque de bola, aparência. É o Robinho todinho, ele. Mas, né? Bom, gente, eu vou encerrando por aqui, eu tenho que voltar. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha. E é isso, certo? Forte abraço, até o próximo vídeo.